O treinador, o Mister Jorge Jesus, a gente já noticiou aqui, ele foi atestado como positivo para coronavírus, ainda aguarda a contraprova, mas essa questão envolvendo Jorge Jesus vai além, porque a questão do vírus também dá uma brecada nas negociações para renovação de contrato do treinador do Flamengo. Henrique Fernandes já está aqui comigo, a gente vai bater um longo papo hoje sobre essa e outras questões. Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Jana. E aí existe essa preocupação, né, da diretoria do Flamengo, até porque os representantes do Mister não conseguem vir ao Brasil, eles são portugueses, né? Toda essa questão do coronavírus que afeta o mundo e o Mister em casa, de quarentena, tudo complica um pouquinho. Primeiro, bom dia a todos. Os aeroportos com limitação, né, de trânsito da Europa para cá, daqui para a Europa, isso sem dúvida é um problema. Mas não seria um empecilho, não, Jana. Eu acho que hoje você consegue resolver remotamente esse tipo de questão. Videoconferência é a nova moda. A gente aqui mesmo no Sport TV, muitos companheiros trabalhando remotamente? De home office e a coisa funcionando bem, a gente tentando fazer o melhor. Acho que isso aí não seria um empecilho. Evidente que dificulta um pouco, mas acho que o maior problema, e a nota do Globoesporte.com traz isso, é a questão da disparada do dólar, do euro. Essa questão da desvalorização do real é que pega mais. Questão financeira. Exatamente, porque Jorge Jesus, evidentemente, como português, ele indexa o seu salário à moeda de Portugal, ao euro, e o Flamengo arrecada em real, normalmente. Então, assim, é evidente que você tem que tomar muito cuidado, por mais que o Flamengo seja o clube mais estruturado financeiramente, isso pode impactar. Só que eu acho que tem um outro ponto que também tem que ser levado em consideração, e que a nota não fala muito, porque evidentemente ela se atenta mais às questões do Flamengo, que é o fato da indefinição na Europa dificultar o aparecimento de propostas do futebol europeu pelo Jorge Jesus. Né? É claro que tem indefinição aqui também, e aí nesse tempo de indefinição, Jorge Jesus está dando certo no Flamengo, está adaptado à cidade do Rio de Janeiro, se diz muito feliz e diz que tem o interesse em permanecer. Se demorar a chegar a proposta de fora, ele pode se sentir tentado a se manter aqui. É uma bola de segurança, entre aspas. E o contrato dele, acho que não estou errado, é até fim de maio. Exatamente. A gente está aqui hoje, 18 de março. Então, dá para dar uma esperada também, né? Dá. Até respeitando todo esse processo que ele tem que passar agora de quarentena, né? De recuperação. Acho que, talvez, nesse momento, as prioridades sejam outras. O Marcos Braz falou em esperar até 45 dias antes do fim do contrato, para aí sim já abrir negociações até com outros treinadores, se for o caso. Eu acho que esse planejamento já mudou, porque a gente vive uma situação que foge do controle de qualquer um e que atingiu diretamente o Mister, né? O Mister, nesse momento, ele mesmo não pode participar tanto das negociações e nem tem que estar muito preocupado com isso. Tem que se preocupar em se recuperar. Ele é grupo de risco, né? Apesar já de tem ter dito que está 60 muito bem, tomara que siga assim, que assim seja. 62, 65, a idade do Mister. Já passou na casa dos 60, 65. Que é o grupo de risco. Assim, esse não é um momento de avanço nesse tipo de conversa, mas eu acho que o fato do futebol europeu viver esse momento de instabilidade vai dificultar o aparecimento de concorrência para o Flamengo. Né? Se Jorge Jesus quiser seguir trabalhando, imagino que vai querer seguir a curto prazo, a concorrência vai estar lá fora. Muito difícil aqui dentro alguém tirá-lo do Flamengo. Então essa instabilidade na Europa pode ajudar nesse ponto. Agora, tem uma coisa que a gente tem que pensar. Talvez o jogo passado do Flamengo, a partida contra a Portuguesa, possa ter sido a última dele também. Porque eu não sei se o futebol volta até antes do fim do contrato dele, que é o final de maio. A gente não tem como assegurar isso. Né? Por exemplo, a Conmebol, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, está prevendo recomeçar a Libertadores no dia 6 de maio. Mas isso, assim, é uma ideia. Não é que vá marcar, começar, que os jogos já... Não. Mas eles estão otimistas em relação a isso. O presidente da Federação Italiana falou uma coisa que é interessante. Ele disse, nós traçamos uma data para o início de maio para que, quando a gente tiver que voltar com o campeonato, todo mundo esteja minimamente preparado. Mas não há garantia de que será no início de maio. A situação é analisada semana a semana, mês a mês, para que se volte uma condição de segurança. Não dá para forçar a barra. O governador do estado do Rio de Janeiro ontem disse que muito provavelmente as escolas, as crianças vão ficar sem aula por 90 dias. Exato. E então se fala muito nisso, né? Em 3 meses no mínimo. Então, Jorge Jesus já teria, para voltar a comandar o Flamengo, se cumprir esse prazo de 3 meses, que renovar o seu contrato. Porque o contrato dele ainda não se encerra no final de maio, isso é antes dos 3 meses de pausa que deve ter no futebol. Mas eu acho que, assim, o Flamengo ganhou tempo, de certa forma. Jorge Jesus também ganhou tempo, né? E acho que por mais que essa questão do dólar seja o grande empecilho hoje, essa questão do futebol europeu parado pode ajudar. Isso equilibra um pouco a negociação. E é extremamente importante fechar
porque ele é o grande mentor desse Flamengo que joga bonito e é difícil arrumar reposição, porque o Flamengo tem interesse em trazer uma reposição de fora. E aí vai esbarrar de novo no problema da alta, da disparada, da desvalorização do real, essa é uma questão que não vai ser resolvida imediatamente, Exato. não. Muito pelo contrário. Vem aí uma recessão econômica pesada, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Como no mundo inteiro. Então, isso aí eu acho que é o grande ponto que realmente preocupa. Mas, por outro lado, essas indefinições podem ajudar na permanência do Mister. Mas é aquilo, não é prioridade agora. São só projeções, né? Não é prioridade agora. É uma negociação que é evidente. Se Jorge Jesus conversar com o Flamengo, não, vamos voltar àquele assunto, vamos tentar, beleza, você pode até conversar. Mas se ele não quiser tocar nesse assunto, nem o Flamengo quiser tocar nesse assunto, também é legítimo, é melhor esperar um pouco, cuidar da saúde. Acho que é de bom tom, inclusive. Fabiola deve concordar com a gente. Vamos lá para São Paulo. Então, Fabiola já está por lá para entrar no nosso papo. Concorda, né, Fabiola? Prioridades nesse momento são outras. A gente sabe da importância para o clube de deixar tudo já definido, mas uma série de efeitos externos que não eram esperados nesse momento surgiram e agora tem que se lidar com isso. Bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia, Henrique. Bom dia para você que acompanha a gente aqui no Sport TV News, gente. Primeiro eu quero dizer que eu gosto sempre de ver o copo meio cheio, né? Eu acho que eu tenho uma visão parecida com a de vocês, mas bem otimista em relação à permanência do Jorge Jesus, que o Henrique até já falou aí, né? Que apesar dos valores não vão ser definitivamente o que estava sendo conversado previamente, a recessão no planeta todo, mas eu acho que toda essa pandemia tão triste pode facilitar que Jorge Jesus fique. Primeiro, ele não vai querer falar disso agora. Sim. Portugal acaba de anunciar a segunda morte no país por coronavírus. A primeira morte, a gente já sabe, é do amigo do Jorge Jesus, um senhor de 80 anos, né, que era do futebol, inclusive. Acho que o Jorge Jesus está muito abalado ainda, nesse momento, com a morte do amigo, com a quarentena dele, por ele ter 65 anos, ele ainda não está no grupo de risco, que é acima de 69, mas, obviamente, já tem uma idade um pouco mais avançada, é uma pessoa que tem que tomar os seus cuidados acima do normal, né? Mais do que crianças e jovens. Então, eu acho que ele, nesse momento, ele não vai falar disso. Com certeza, existe ainda um abalo emocional aí. Com a perda do amigo dele, nós todos estamos abalados, o mundo vive um momento muito delicado. Mas por que eu acho que isso vai facilitar para o Jorge Jesus ficar? Primeiro, eu não acredito na Europa pensando em novos treinadores, em renovar contratos, em troca de treinadores, que o Benfica e o Porto tinham interesse em levar Jorge Jesus de volta para lá. Mas a Europa é, de longe, o continente mais afetado com essa crise toda e com o coronavírus. Mais do que a China, inclusive. A Itália é um país hoje mais sacrificado e mais afetado. Mais de 2.000 mortes, né, na Itália. Mais do que a China, né? Proporcionalmente, Sim. A Itália vive um dano muito maior do que a China, que agora já vive a linha, né, de casos a curva descendente já. A curva descendente já vive a China. Então, eu acho que não virão propostas. Porque como o Jorge Jesus poderia sair do Brasil? Propostas interessantes de novos trabalhos para ele, obviamente, na Europa. Não acho que essas propostas virão. Não acho que o mundo pensa nisso, tão logo pensará, né, até maio. Duvido que essas propostas chegarão. Isso tudo, no meu ver, e o próprio receio dele, né, de voltar para Portugal num momento desse de pandemia. Então, eu acho que tudo isso favorece que Jorge Jesus fique. E acho que, claro, vendo o copo meio cheio, porque tudo que a gente vive é muito triste. Eu acho também. Eu acho que a tendência é que ele fique. Eu só acho que não é prioridade agora. Eu entendo a preocupação do Flamengo em definir isso, mas nesse momento, tudo que envolve, e especialmente porque ele contraiu o vírus, é momento de cuidar de si, pausa, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente volta até a falar o final sobre de abril, eu acho que não vai ter muito avanço nesse sentido. Eu vou ficar muito surpreso se houver algum tipo de definição. Agora, a Fabiola falou sobre algo ali que me fez pensar num outro lado, né? A preocupação do Jorge Jesus com o que está acontecendo em Portugal. Em mais de uma declaração dele, ele sempre disse que algo que o faria pensar em voltar seria a família. Sim. Será que essa preocupação com os familiares, a ideia de tentar estar perto deles, por mais que lá o coronavírus esteja se espalhando de uma forma até mais brutal que aqui no Brasil nesse momento, será que isso não pode pesar para uma ideia dele de retornar?
num momento de dificuldade, de crise, talvez está perto da família, Fabiola? Não sei. Eu acho que pode ser Dependendo de como as coisas andarem lá, mas capaz ele querer trazer mais gente da família para perto dele aqui. Não sei. A gente não sabe como a coisa vai evoluir aqui. A gente torce para que seja algo controlado rapidamente. Estamos tomando as medidas, tentando conscientizar para que isso aconteça. Para que não cheguemos ao que está acontecendo na Itália, por exemplo, ou o que aconteceu na China. Mas, assim, tudo é muito imprevisível nesse momento. E a gente está falando aqui de uma ideia pessoal, de uma decisão que é muito pessoal. Do Jorge Jesus. É lógico que a gente está apresentando questões para algo que é muito importante. Desculpa te interromper, Henrique. Eu acho que nesse momento o dinheiro e o dólar, que a gente fala sempre, que é um dos critérios que pode tirar o Jorge Jesus do Flamengo, eu acho que o dinheiro nesse momento não entra em questão. Nesse caso, o euro, né? O dólar... Que é até